no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 14 a 36. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei às palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos, os teus inimigos, por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Irmãos, eu me recordo que de uns tempos, outro dia, ainda esses últimos dias, eu estava me lembrando do tempo em que eu comecei a estudar no seminário. E me lembro da dificuldade que era ouvir os professores falando e entender a linguagem que eles usavam. Porque, para mim, alguns deles, mais especificamente, alguns eram mais difíceis do que outros. E eu, além do desconforto, além da dificuldade, eu, por vezes, sentia que aquele lugar não era o lugar exatamente que eu imaginava que eu queria estar,
justamente porque eu não entendia muito bem a linguagem que era usada ali. E daí houve uma necessidade de eu ter que me esforçar, já que, embora me assaltasse a ideia ou o sentimento de que por vezes não era bem o lugar que eu imaginava, de alguma razão, né, como que num paradoxo, eu sabia que eu queria estar ali, embora por vezes achasse que não fosse bem o lugar. Era um sentimento que parecia meio contraditório. E eu descobri, naturalmente, eu fui percebendo, melhor dizendo, que esse desconforto, ele vinha justamente por eu não conseguir dominar a língua que se falava ali, nas salas de aula. E então eu percebi, se eu quiser continuar aqui, e eu quero, a primeira coisa que eu vou ter que aprender é esta língua, para poder entender o que eles estão falando. E meus irmãos, aprender a língua, para mim, foi uma espécie de libertação. Eu me senti incluído. Eu me senti, a partir do momento em que eu comecei a dominar a língua, eu me senti finalmente incluído naquele meio. Eu disse, agora eu pertenço a este espaço. Há muito tempo, há não muito tempo, também eu vivi uma experiência muito semelhante. Já contei aqui para os irmãos. Nos primeiros dias, morando na Flórida, embora vocês saibam, né, os americanos não chamam a Flórida de Estados Unidos, eles chamam a Flórida de capital da América Latina, né, porque tem mais latinos do que americanos propriamente ditos, né? E há quem diga, embora a cidade mais especificamente falando de Miami seja o predomínio espanhol, e a segunda língua, por incrível que pareça, é o inglês, fala-se mais de 2.000 línguas na cidade de Miami. Ou tem pessoas que falam, já se contou nas escolas, né, que tem mais de 2.000 línguas naquela cidade, embora o predomínio seja do espanhol e do inglês, né? E quando eu cheguei ali, eu não entendia nenhuma coisa e nem outra, né? E muito menos as outras 1.998 línguas, né? E eu me recordo que eu me senti o mesmo desconforto que eu senti na época do seminário. Que eu via as pessoas falando e eu não conseguia falar a língua. Ledo engano achar que o meu, né, verbo to be, que a gente aprende na escola a vida inteira, nunca sai do verbo to be na escola, né? Eu imaginava que mesmo com os cursinhos, eu chegaria ali e conseguiria pelo menos me virar, né? Mas nem isso, né? Até isso era complicado. Eu já contei para vocês aqui da vergonha que eu passei, né? De uma delas, que um dia eu estava numa loja e aí eu estava tão distraído, né? Procurando um determinado produto e ficava anunciando no alto-falante, né? Ó, em 15 minutos a loja vai fechar. Daí a 5 minutos, em 10 minutos a loja vai fechar. E eu nem aí, eu não estava entendendo nada. Olha, em 5 minutos a loja vai fechar. E em 5 minutos a loja fechou. E quando eu olhei para o lado, eu estava tão distraído, eu falei, gente, está vazia a loja? Eu distraí que a loja tinha fechado. E aí veio uma moça, muito paciente, né? E ela disse para mim, eu aprendi isso lá, Laurentino, quando você começa a entender o que um preto está falando, aí finalmente você fala o inglês, né? Porque os próprios americanos brancos, eles têm dificuldade em entender os pretos falando. E isso tinha uma razão de ser há um tempo atrás. Hoje não precisa mais. Mas eles realmente falavam inglês diferente para não ser entendido. Era uma espécie de sobrevivência, né? Dos guetos. Era uma linguagem dos guetos. E ela falou aquele inglês difícil. Eu falei, gente, se ela ainda falasse devagarzinho, talvez eu fosse entender, né? E aí ela percebeu que eu não entendia nada mesmo. Ela foi, pegou na minha mão, Sir! Pegou na minha mão e saiu me levando até a porta. Aí que eu fui perceber que de fato a loja tinha fechado. Que ela abriu a porta só para eu sair. Eu falei, gente, eu fiquei com uma vergonha tamanha. Eu falei, é horrível não falar a língua, né? Você não entende ainda, passa vergonha das mais variadas. E na contramão, meus irmãos, desse sentimento, eu me lembro que quando eu comecei a entender um pouco mais,
né, que eu comecei a me comunicar, que eu comecei a falar, foi o mesmo sentimento que eu senti na época do seminário. Então, finalmente, eu pude dizer, eu pertenço a este lugar. Porque eu entendi a língua. Ou, como eles diziam, now I really belong to this place. To these people. Eu conseguia entender o que eles estavam falando. E, meus irmãos, o sentimento de alegria era tamanho que agora eu podia pedir uma comida, eu poderia conversar com o motorista, eu poderia conversar com os meus amigos de igreja, da escola dominical, dos irmãos, e eu entendia o pastor pregando. Gente, como era bom. Dá um sentimento de alívio, de libertação, literalmente. Voltando ao texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, nós podemos fazer um recuo no tempo e lembrar, por exemplo, da Torre de Babel. Na Torre de Babel, a confusão de línguas, o não entender um ao outro, porque é isso que aconteceu como resultado da desobediência, ela tinha um símbolo. Ela simbolizava a dificuldade deles se entenderem entre si e entenderem o plano de Deus na vida deles. Justamente por isso eles falavam línguas diferentes, ou passaram a falar línguas diferentes, como uma espécie de castigo de Deus. Opostamente, meus irmãos, justamente por querer fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo desce, o mesmo Espírito que desceu e confundiu as línguas na desobediência, agora o mesmo Espírito desce e faz com que todos eles se entendam, mesmo não falando a língua dos discípulos e das discípulas de Jesus. Todos eles entendem, partos, medos, elamitas e muitos outros povos daquela região que foram até Jerusalém naquela festa de Pentecostes, entenderam o que Pedro pregava, porque no coração deles tinha o sentimento da unidade. A língua, meus irmãos, ela, para além de um elemento que distingue, um elemento distinto da cultura humana, não é? Nós distinguimos um argentino pela sua língua, o espanhol, distinguimos o inglês, naturalmente, pela sua língua inglesa, um japonês pela sua língua, um chinês pelo mandarim. Ele é um sinal da cultura. Mas, para além disso, meus irmãos, a língua, ela também simboliza um jeito, naturalmente, de nós nos entendermos, de nós termos uma unidade, de nós termos um pensamento comum. A língua significa isso. E isso, meus irmãos, no caso aqui da Igreja dos Apóstolos, só foi possível por uma razão. Eles não se entendiam. Vinham partos de um lado, os medos de outro, os persas de outro. Todos no mesmo lugar, não se entendiam. Não conseguiam ter uma unidade em comum. Mas à medida que o Espírito Santo é derramado sobre a vida deles, então toda dúvida linguística, por assim dizer, é sanada. E eles passam a se compreender. Eles passam a se entender. Porque o Espírito Santo cai sobre eles. E meus irmãos, quando a gente percebe esse derramamento do Espírito Santo, logo nos vem à mente tudo aquilo que os outros apóstolos, tanto Pedro, Paulo e outros já disseram sobre aquilo que vem, e eles deram um nome. Poderiam dar outros nomes. Dentre um dos nomes que eles deram, dessa modificação, dessas coisas que nós recebemos, junto com essa força, eles deram o nome de frutos. Uma metáfora para dizer algo que acontece na nossa vida quando o Espírito Santo é derramado sobre ela. E um desses frutos, meus irmãos, que eu percebo aqui, é que o Pentecostes criou o fruto da fé no coração daqueles irmãos que estavam, lembremos, eles estavam reunidos ali, logo num pequeno tempo após a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Ainda, meus irmãos, temerosos,
do que poderia acontecer com eles. Ainda preocupados com o destino daquele grupo, que agora já não tinha mais o seu líder máximo, o próprio Jesus Cristo. Estavam preocupados se precisariam retornar às suas atividades normais do dia a dia, um para a coletoria de impostos, outro para a pesca, outro para a carpintaria, outro talvez até para a guerra. Como era o caso de alguns entre os discípulos de Jesus que se arvoravam a condição de libertadores de Israel, nem que fosse à força, como era o caso dos zelotes. Esses irmãos estão todos juntos e, de repente, meus irmãos, essa comunidade, ela percebe um poder descer sobre ela, e esse poder é aquela figura que eles entendiam em uma língua que nós falamos aqui no último domingo, o pneuma de Deus, ou o Espírito de Deus desce sobre aqueles irmãos, e então todo o medo se vai. A fé é renovada no coração deles. De maneira, meus irmãos, que somente eles entenderam isso. Somente a pessoa do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o pneuma, poderia colocar no coração deles uma força tamanha que eles poderiam superar todos os medos que eles tinham. Ao ponto do próprio Pedro, que ainda meio temeroso, discursar para os seus irmãos sem medo de ser preso. Irmãos, este Jesus que vocês crucificaram, ele era o Filho de Deus. Como assim? Da onde saiu essa coragem? Saiu do derramamento do Espírito Santo. E essa convicção no coração deles não tinha dúvida, meus irmãos, e nós não temos que ter dúvida. Só poderia vir advir do Espírito Santo, porque mais tarde, Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele vai dizer: ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Ninguém pode dizer, porque nós, todos nós, e isso é uma crença máxima da igreja reformada, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E um morto não pode dizer Senhor, Senhor, a não ser que o Espírito Santo o vivifique, a não ser que o Espírito Santo o tome, a não ser que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida e o transforme. E aí então nós podemos dizer, como Paulo disse: Senhor, quem és tu para que eu te adore? Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Jesus, uma vez, perguntou aos seus discípulos que estavam na dúvida a respeito de quem era esse Senhor. E Pedro foi claríssimo ao responder: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual foi a resposta de Jesus? Muito bem, Pedro. Porque você não falou por você mesmo, mas foi pelo Espírito de Deus que você foi capaz de me reconhecer. Este é o Espírito Santo, meus irmãos, que convence o crente, ou que convence o ser humano, o homem e a mulher, do seu pecado, que liberta o homem e a mulher dos seus medos, e o traz para junto de si e diz: não temas, filha, não temas, filho. Uma segunda coisa, meus irmãos, que eu creio, que o Espírito Santo, ao ser derramado, olhando para esse texto, ao ser derramado sobre a vida da igreja, ele cria em nós a certeza de que a igreja do Senhor, tanto aquela, quanto essa que está aqui sentada nesses bancos, nessa manhã, cultuando ao Senhor, quando recebe o derramamento do Espírito sobre si, ela percebe que a sua fraqueza pode ser a sua força. Lucas, meus irmãos, ao escrever a história e a prática e as práticas dos apóstolos, ele diz: irmãos, lembrando as palavras de Jesus, e que já tinham sido pronunciadas pelo profeta Joel há 400 anos atrás: olha, vocês receberão o poder do Espírito Santo
Ele vai descer sobre vós. Parece, meus irmãos, que o grupo ao qual foi prometido o derramamento do Espírito não era apenas constituído, naquele momento, de 11 homens, porque um já havia se perdido. Segundo o próprio Jesus, aquele que era filho da perdição. Mas parece que para além desses, meus irmãos, outros e outras constituíam aquele grupo que Jesus chamara. Não por outra razão, o Espírito desce sobre todos e eles lembram as palavras do profeta Joel. O Espírito do Senhor descerá sobre os vossos filhos e as vossas filhas. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas quando ele é derramado sobre a igreja. E a igreja, meus irmãos, é transformada. Se com o afastamento de Deus, meus irmãos, e aqui não é forçoso fazer essa doutrina, se com o afastamento de Deus, os sexos já começam a entrar numa espécie de guerra, de domínio que a Bíblia não prescreve, com o derramamento do Espírito Santo, esse plano inicial de entendimento entre os sexos começa a retornar. E é necessário, meus irmãos, que haja isso de volta, um respeito mútuo, uma colaboração mútua, uma parceria mútua. Saber que Deus fez ambos à sua imagem e semelhança, para se respeitarem mutuamente, para cuidarem-se de si, perdoe-me a redundância, mutuamente. Isso, meus irmãos, é uma marca do derramamento do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que supera todas as fraquezas, que supera todos os defeitos, tudo aquilo que o pecado maculou, meus irmãos, quando o Espírito é derramado sobre a igreja. Esse pecado tem que... Esse eu falo no singular, mas poderia usar a expressão no plural. Muitos pecados vão sendo arrastados, sendo afastados da igreja, e a força da igreja, como serva de Cristo, vai tomando esse corpo de homens e mulheres redimidas pelo sangue de Jesus. Todos, diz as Escrituras, Lucas continua, capítulo 1, verso 14, todos, unânimes, eram assíduos em oração com algumas mulheres. É interessante, meus irmãos, que Lucas fez questão de expressar isso. Todos permaneciam unânimes, inclusive com algumas mulheres. E, infelizmente, meus irmãos, não sou eu quem digo, a própria literatura cristã aponta isso. No início da igreja cristã, o papel das mulheres era fundamental. Fundamental. Não obstante, meus irmãos, não sou eu quem digo isso. Qualquer um que se aventurar a fazer um exame da literatura antiga perceberá, a respeito da igreja, perceberá que já na segunda metade do século I, essa coisa começa a mudar. Na virada do século I para o século II, isso muda mais ainda. No século III e IV, você já quase não ouve falar de mulheres na liderança da igreja. Fica para vocês estudarem o porquê disso. Mas, conhecendo um pouquinho a humanidade, a gente já pode desconfiar o porquê, não é? Não há nenhuma ordem, meus irmãos, naquele início. Muito pelo contrário, há uma colaboração mútua, há uma tentativa de entendimento mútuo. Não é dizer que um é igual ao outro, não era essa a questão. A questão era igual no sentido, naquele momento ali, porque tinham muitas diferenças, assim como tem muitas diferenças hoje. Eles não estavam preocupados com isso. Não era, nesse momento não era. Mas a gente percebe no vivenciar, a gente percebe no agir, que eles estavam preocupados com essas diferenças. E a igreja começa a modificar isso. E a igreja não pode esquecer disso, meus irmãos, até hoje. Não pode. Porque nós olhamos para o paraíso. A Zenilda disse aqui, agora há pouco, que nós não somos cidadãos dessa terra. Repetindo Jesus, o meu reino não é deste mundo. Nós olhamos para aquele dia. Naquele dia, meus irmãos, haverá diferença entre homens e mulheres? Um dominará o outro? Não. Então, qual é a função da igreja? Não já viver parte desse reino aqui? Ou seja, trazer, não é isso
Não é essa a ideia da escatologia? Trazer o reino de Deus para agora. Falar das últimas coisas como se nós já estivéssemos vivendo essas mesmas coisas aqui e agora. Aquele que roube, diz o apóstolo Paulo, não roube mais. Aquele que domina, não domine mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que minta, não minta mais. O que Paulo está dizendo, em última instância, é aquilo que será, já deve ser agora. Portanto, ame a sua mulher, ame o seu marido, ame o seu filho, ame o seu pai, ame a sua mãe, ame o seu vizinho como se fosse a você mesmo. Quem é que maltrata a si mesmo? Vocês conhecem? A não ser que não esteja numa condição normal, digamos, de saúde psicológica ou física. Normalmente, a gente faz o bem, né? A gente mesmo. E dessa mesma forma, disse Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ame o seu próximo como a você mesmo. Isso, meus irmãos, é uma visão escatológica da vivência da igreja, não lá, mas já aqui. Eu não estou dizendo que isso será perfeito. Não será. Porque nós já somos, mas ainda não. A perfeição só naquele dia. Mas já temos que começar a viver isso. E o Espírito Santo faz isso também, meus irmãos, na vida da igreja. Por fim, uma outra coisa, um outro fruto que o Espírito Santo produz na vida da igreja é que a fé, o acreditar, essa fé que foi robustecida, essa fé que faz a gente modificar os costumes. Se nós roubávamos, não roubemos mais. Se nós furtávamos, não furtemos mais. Se nós dominávamos com violência, não dominemos mais. Se nós tínhamos o outro como menor do que nós, não tenhamos mais. Essa mesma fé, ela se projeta justamente aí, quando a gente realiza. Ou seja, numa palavra, essa fé ela é projetada no serviço ao próximo. Amando, não furtando, protegendo, amparando, cuidando, respeitando, ou seja, no serviço ao próximo. Ela não pode ser uma fé meramente intelectual, uma fé meramente do íntimo, do coração, da alma. Ela tem que ser uma fé que toma concretude. E aí, meus irmãos, o reino de Deus começa a tomar corpo. Resguardadas as devidas proporções, poderíamos dizer, como João Batista, quando a gente vê a fé sendo projetada no serviço. O reino de Deus está no meio de vós. E quando é que o reino de Deus está no meio de nós, meus irmãos? Quando a gente cuida do irmão, quando a gente não rouba mais, quando a gente ora pelo irmão, quando a gente tem paciência, quando a gente tem... Aí, vamos lembrar aqui, né? Gálatas, Coríntios, frutos do Espírito. Quando a gente tem misericórdia, quando a gente se preocupa, quando a gente anda, ao invés de 1 milha, 2, 3 milhas, quando a gente perdoa, quando a gente não fala mal, quando a gente cuida da imagem do outro. Aí, meus irmãos, a fé está sendo projetada. O reino de Deus está tomando corpo. E esse é um papel, eu disse aqui, que quando o Espírito desceu sobre aqueles irmãos, ali existia homens e mulheres, discípulos e discípulas. Não estamos nós aqui seguindo aquele grupo? Homens e mulheres, discípulas e discípulos de Jesus. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, meus irmãos, a nossa fé não pode ser uma fé individualista, uma fé egoísta, uma fé ególatra, porque isso não é sinônimo de fé. Isso não é explicação da fé, ou pelo menos a fé cristã. A fé cristã é aquela que olha para o outro, é aquela que sai, leva o fiel a sair de si e amar o outro, numa palavra somente. Se você preferir, uma expressão dos próprios Atos dos Apóstolos, Lucas diz que os frutos do Espírito Santo eram tão visíveis entre eles que ele é capaz de afirmar sobre esses irmãos e essas irmãs. E tinham tudo em comum.
Esta era a fé que o Espírito Santo produziu no coração daqueles irmãos. E meus irmãos e minhas irmãs, esta é a fé que eu oro ao Senhor e que eu gostaria que você orasse comigo, para que o Espírito Santo produzisse no nosso coração. Uma fé que que supera o medo e faz a gente sair dos nossos espaços e enfrentar a vida. Porque o nosso general é Cristo. Ele vai à nossa frente. Uma fé que faz superar as nossas fraquezas. Mas, pastor, eu não sei falar, eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei orar. Meu irmão, a sua fraqueza é a força da igreja. Porque as pessoas olharão para você e dirão, como pode, sendo esses galileus, pregando e nós entendemos a nossa língua? Eles são fracos, eles não sabem falar a nossa língua. E a fraqueza deles foi justamente o que o Espírito precisava para poder usá-los. Porque quem está cheio, meus irmãos, quem é forte, quem é sábio, quem é bom, precisa do Espírito, Celeste? Já se basta a si mesmo. Mas aqueles que são fracos, aqueles que percebem que não podem, chegam humildemente diante do Senhor e falam, Senhor, tem misericórdia desse pobre pecador. Tem misericórdia dessa pobre pecadora. Aí o Espírito Santo nos toma, meus irmãos, e as pessoas olham para nós e dizem, como assim? Pois é, a nossa fraqueza é a força de Deus. E por fim, essa fé que eu peço a nós, que a nossa fé se projete no serviço, no cuidado do outro, ao ponto de olharem para nós e dizer, o reino de Deus está no meio da igreja do Regina. Porque eu vejo como eles se amam. Eles têm tudo em comum. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.